noite, bom dia e boa tarde, dependendo do momento que você está me vendo. Vamos dar hoje continuidade ao nosso estudo sobre Adão e Eva e o pecado original. Falar sobre pecado muitas vezes é difícil, é muito difícil, é muito complicado a gente compreender o que é pecado. Quando nós desrespeitamos uma pessoa, nós a ofendemos severamente. A pessoa pode ficar até de mal da gente. Quando a gente desobedece o pai e a mãe, a gente está dando um voto de desconfiança no que o pai e a mãe falam. E o pecado é mais ou menos isso. Deus dá o conselho, espera a obediência e, no entanto, o que a gente responde é com a autossuficiência. Eu sei o que é bom e o que é ruim, eu sei o que é mal, então eu vou e cometo o pecado. Desobedeço a Deus e causo um grande desacordo no que Ele propôs para nós. Se Ele nos criou com todo o amor, com toda a confiança, porque quando a gente peca, a gente está desconfiando da palavra de Deus. Ele pediu, ele não obrigou, ele só falou, não comam, porque é perigoso, vocês vão morrer. E, no entanto, a Eva desobedeceu. Por quê? Porque não teve a confiança necessária na palavra de Deus. E isso gera o pecado. Então vamos pedir agora, que nós vamos começar mais uma reflexão sobre o pecado, pedir que o Espírito Santo de Deus nos ilumine. A nós descei divina luz e em nossas almas acendei o amor de Jesus. Quando a gente peca, a gente ofende a Deus por causa da desconfiança, não querer cumprir o que Ele nos ensinou. E Jesus e Deus nunca nos ensinou alguma coisa errada. Sempre quis o nosso bem, sempre nos tratou com muito amor. Então, a desconfiança na palavra de Deus é que leva a gente a pecar. Quando a gente escuta uma mentira, a gente já coloca em dúvidas dentro do nosso coração. Será que essa mentira não é mais verdade do que o que Deus me ensinou? Então começamos a ter a autossuficiência gerada dentro de nós. Pecar é se afastar de Deus. Pecar é contrariar o grande amor que Deus tem por nós e a confiança que Ele depositou no ser humano. Esse pecado, então, ele gerou muitas outras coisas. Vocês já perceberam que nós, dentro do ser humano, existe um ponto negativo que ninguém fica livre? É o medo. Medo. Vocês viram na lição aí do Adão e Eva que quando eles perceberam que eles tinham desobedecido a Deus, eles correram para se esconder. Por quê? O Adão falou, porque eu vi que o Senhor estava chegando e eu tive medo. E o medo é o que gera muita coisa de mal na nossa vida. Para a gente não ter medo, a gente precisava ter uma alma limpa, muito limpa. O medo gera doenças muito frequentes hoje em dia. E a depressão gera também o síndrome do pânico, gera tantas doenças mentais que a gente fica até horrorizado. E doença é uma coisa que acompanha o ser humano desde a criação. A gente, a partir do momento da desobediência, nós abrimos a porta para o mal na nossa vida. E na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, até o Apocalipse, a Bíblia inteira, ela traz 180 vezes uma frase que Jesus repetiu muitas vezes: não tenhais medo. Não tenhais medo.
e a gente sempre está com medo. Medo de perder emprego, medo de perder alguém que a gente ama, medo de ficar doente, medo de envelhecer, medo de tanta coisa, nós temos medo. E esquecemos de ter medo de pecar. E é o que nos leva a essa depressão, a essa angústia. Muitas vezes o nosso coração fica acelerado, não sabemos o porquê. Às vezes sentimos saudade, não sabemos do quê. Então, isso tudo, esses sentimentos ruins que nós temos, nós devemos entregar para Deus e pedir que o Espírito Santo esclareça nossa mente, nosso coração, os nossos sentimentos. E que a gente viva o melhor possível na presença de Deus. Falar de pecado, tem 3 níveis de pecado muito sérios. O primeiro é o pecado mortal. Pecado mortal é aquele que fere tão gravemente Deus que a nossa alma morre. Ela morre. Então, por isso ele é chamado pecado mortal. Não tem perdão. Não tinha perdão, mas em Jesus nós encontramos o perdão. Se eu me arrependo sinceramente, e se eu procuro um padre que está autorizado a absolver o pecado mortal, eu estou livre. E por isso que a gente tem que estar sempre em contato, seja com o bispo, seja com o pároco, perguntando qual que é o padre que pode estar absolvendo o pecado mortal. É difícil, viu? E tem o pecado venial. O pecado venial é aquela falta de educação que nós temos. Nós pecamos diariamente, todo dia a mesma coisa, impaciência, intolerância, julgamento. São os pecados veniais. Não matam a alma, mas fere a Deus. Devagarzinho, mas fere. Então, o que nós precisamos fazer? Estar sempre com a confissão em ordem, o arrependimento, o exame de consciência antes de dormir, prometer a Jesus que não vai repetir aquele pecado. E se a gente repetir, peça perdão. Jesus está lá para nos perdoar sempre. Uma vez Pedro perguntou para Jesus assim: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar por dia? 7 vezes ao mesmo pecado? E Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Lembra do simbolismo do número 10, multiplicando. Isso quer dizer, sempre deve ser perdoado. Então, a gente fica assim. Aí temos o pecado mortal, pecado venial. Mas entre esses 2 pecados, existe o pecado grave, que nos afasta da comunhão, que nos faz por obrigação e pedir perdão. E o pecado grave, ele tem assim, um pouquinho do pecado mortal e um pouquinho do pecado venial. Vou dar um exemplo. Às vezes, se uma vizinha tem a língua muito comprida e gosta de falar mal dos outros, e de repente ela inventa alguma coisa para ter assunto do dia e prejudica uma outra pessoa que está completamente inocente. Isso é um pecado grave, muito grave, porque os outros começam a julgar aquela pessoa e julgar mal, sem que ela mereça. Então peca a pessoa que fez o comentário maldoso, peca a pessoa que aceitou aquele comentário maldoso e aquele coitado que está sofrendo a indiferença dos amigos sem saber por quê. Então a gente precisa estar atento quanto ao pecado. Pecado de Adão e Eva é o nosso exemplo de convivência e experiência da nossa convivência com Deus. É o pecado pessoal, eu e Deus. No próximo encontro nosso, nós vamos falar sobre o pecado contra o próximo. A história de Caim e Abel.
Até lá, reflitam bastante, procurem ler a Bíblia, procurem se informar cada vez mais, certo? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.